Essa questão diz o seguinte: o trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos ADC e AEC e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hz do som produzido pela fonte sonora é. Então nós temos aqui uma questão de ondas que fala mais especificamente sobre interferência. E nessa questão nós temos que descobrir qual que é a frequência em Hz desse som produzido pela fonte sonora. Para isso, a gente começa olhando para o seguinte: quais informações nós temos nesse problema? Então, o enunciado fala algumas coisas importantes. Primeiro, essa daqui, olha. Dessa forma, a velocidade do som no interior do tubo é essa daí, 320 metros por segundo. Além disso, ele fala que, com o trajeto ADC igual ao trajeto AEC, capta um som muito intenso na saída. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando esses trajetos são iguais, quando eles têm o mesmo comprimento, ou seja, empurra isso aqui para lá e aí esse negocinho fecha um pouco, acontece uma interferência construtiva, no caso totalmente construtiva, e aí por conta disso o som sai muito mais alto. Aí ele fala que ele vai puxando isso daqui para trás aos pouquinhos. E quando ele vai puxando isso daqui para trás, ele vai aumentando o comprimento do lado esquerdo, que era igual ao do lado direito, até que ele chegue a 40 centímetros. E aí quando ele chega nessa configuração, o som na saída fica muito baixo, ou seja, acontece uma interferência destrutiva. E aí, o que isso tem a ver com a frequência? Tem a ver o seguinte: nós sabemos que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência. No caso, nós sabemos a velocidade da onda, 320. Então, 320 é igual a lambda vezes a frequência. Então, a frequência é isso daqui, olha, 320 dividido por lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Então, se a gente descobrir qual o comprimento de onda, a gente mata essa questão. Para isso, é só você pensar no seguinte: quantos comprimentos de onda cabem aqui do lado direito? Não sei, vou dizer que cabem n. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: n vezes lambda, que é o comprimento da onda, é a mesma coisa do que 60 centímetros. Porque nesses 60 centímetros cabem n comprimentos de onda, só que cada um mede lambda. Ok, agora olha para o lado esquerdo. Aqui no lado esquerdo, nós temos um outro caminho. Nesse outro caminho, quantos comprimentos de onda cabem? Eu não sei. Só que o problema fala que nesse outro caminho acontece uma interferência destrutiva. Ele fala isso quando ele diz que a intensidade do som que sai é muito pequena. Ou seja, nesse outro caminho cabem n vezes lambda mais lambda sobre 2. Por que o lambda sobre 2? Porque sempre que você tem uma diferença de meio comprimento de onda entre duas ondas que vão interferir, você tem uma interferência destrutiva. E aí, isso é a mesma coisa que dizer que n vezes lambda mais lambda sobre 2 é igual a 80. 80 porque são 40 indo e 40 voltando. E agora você pode usar essas informações para determinar quanto vale o lambda. É só você pegar, olha só, essa equação aqui, número 1, e subtrair dela a equação número 2. O que vai acontecer? O n lambda vai cancelar com n lambda, e aí 80 menos 60 dá 20. Então fica lambda sobre 2 é igual a 20. Logo, lambda é igual a 40. 40 o quê? 40 centímetros. Por quê? Porque esse 60 e esse 80
são essas medidas aqui, que estavam em centímetros. Só que o problema dá pra gente a velocidade da onda em metros por segundo. Então, antes de você pegar esse lambda e colocar aqui, você tem que converter para metros, para que ele entre lá combinando a unidade com a da velocidade. Para converter para metro, é só você dividir por 100, aí é rapidinho, 0,4 metros. Pronto. Qual que é a frequência? 320 sobre 0,4. E isso é 800 Hz. E aí, essa é a resposta da questão. A alternativa C é a alternativa correta. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta. E se tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, tiver algum conteúdo, deixa aqui nos comentários a pergunta, de repente um pedido, que eu respondo rápido. Muito obrigado e até a próxima.